bem que eu sou a monitora de crochê do projeto Geração de Renda e Inserção para Todos, aqui no município de Itaquaquecetuba. Este projeto é administrado pela Associação Acaled e agora o nosso canal está totalmente de cara nova em clima natalino, assim como as nossas próximas oficinas. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, não fique de fora dessa. Na nossa oficina online de crochê de hoje, nós vamos fazer esta meia para enfeitar lareira, ou podemos chamar também de bota natalina. Então, é uma meia, ó, toda feita em crochê, que tem essa borda toda decorada, ó, tem até umas pérolas. Ó, dos dois lados tem essa barra decorada, ok? Não é difícil de fazer. E agora eu vou mostrar os materiais que vamos utilizar para fazer este belo trabalho. Nós vamos precisar de barbante, número 6 na cor verde, eu estou usando o verde oliva. Barbante número 6 na cor vermelha, aqui eu estou usando o barroco, mas pode ser o comum também. Esse aqui também é barroco, só que a espessura dele, ó, é número 4, então podem usar o barbante número 4. E linha Duna verde, também pode ser substituída pelo barbante número 4. Esse aqui já é um verde musgo. Vamos utilizar cola de silicone. Vamos utilizar tesoura, uma agulha de tapeceiro. As agulhas, nós vamos utilizar 3 numerações. Vamos usar essa daqui, ó, número 5, deixa eu virar aqui, ó, número 5, a número 3 e a número 4. Essa minha aqui já tem 2 pontas, ó, então vou utilizar na número 3 e a número 4 também. E 4 pérolas ou 4 bolinhas, ó. Essa daqui, ela é diferentinha, ó, tem um brilho bem legal. Então, vamos utilizar 4 pérolas douradas. Então, vamos começar com o barbante vermelho, número 6. Vamos fazer 5 correntinhas. Então, com a agulha de número 4, eu vou fazer 5 correntes com o meu barbante número 6, vermelho. 3, 4, 5 correntes. Fecho com um ponto baixíssimo. E aqui dentro deste anel, eu vou subir, ó, 3 correntes e vou colocar mais 15 pontos altos. Laço e já venho dentro do meu anel. Então, contando com essa primeira corrente, eu vou ficar com 16 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 16 pontos altos. Aqui, ó, 4. Ó, fiz os meus 16 pontos, contando com a correntinha, ok? Aqui eu puxo essa linha que ficou aqui atrás para fechar bem o miolinho. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu comecei com os 16. Se eu quiser uma meia maior, eu posso aumentar essa quantidade, tá? E se eu quiser uma meia menorzinha, é só diminuir essa quantidade aqui, ok? E outra dica, o tamanho que a gente começa aqui é o tamanho que a gente vai fazer o calcanhar. É a quantidade de pontos que nós vamos utilizar no calcanhar. Então, lembrem-se sempre disso. O tamanho que a gente começa vai ser o tamanho que vamos usar
a contagem de pontos do calcanhar. Então, aqui tem os meus 16 pontos, vou subir 1, 2, 3. Essa carreira vai ser dobrada, então, vamos colocar 2 pontos em cima de cada ponto alto. Então, vamos dobrar aqui a quantidade. Vamos ficar com 32 pontos altos. Então, aqui eu tenho a corrente, no pezinho da corrente, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, ó, bem em cima do ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, ó, no mesmo ponto, bem em cima, ó, não é aqui na lateral, ó, tá vendo? Não é aqui nesse espacinho, é em cima do ponto mesmo. Então, esta carreira vai ser toda assim, ó, aumentando um pontinho, ó, para cada ponto na base. Então, eu vou fazer toda a minha carreira, ó, ok? Ó, 2, 2, 2, vou colocar 2 até chegar aqui no final, ok? Terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo e agora eu vou subir 3 correntinhas. Essa próxima carreira, você vai apenas fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, essa corrente já tá aqui, ó. Passo o próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, então, essa carreira vai ser toda assim, ó, toda. E as próximas 2 carreiras também serão assim. Então, ó, 1, 2. A terceira, a quarta e a quinta não vai mudar nada. Vocês vão fazer apenas ponto sobre ponto e fechar com ponto baixíssimo, subindo as 3 correntes para continuar fazendo a carreira, ok? Então, eu vou terminar aqui as minhas 3 carreiras, fazendo ponto sobre ponto e já volto com vocês para a gente iniciar essa parte do trabalho com o barbante verde, ok? Então, pessoal, finalizei as 5 carreiras, sendo que as 3 últimas, ó, é só copiar ponto em cima de ponto, tudo igualzinho, ok? Então, aqui agora é só cortar e arrematar. Eu já tenho uma aqui que já tá arrematada. Agora, eu vou trocar de agulha. Vou pegar a número 5 e vou pegar o barbante número 6, ok? Embora eles sejam da mesma espessura, esse da Eurohome, ó, ele é mais macio e ele parece que fica mais grossinho, ó, tá? Então, por isso que eu vou trocar de agulha, vou pegar a número 5, que ficou melhor pra ficar mais parecido os pontos da base vermelha com esse que a gente vai utilizar agora. Esse daqui é o Eurohome. Então, eu vou prender aqui, ó. Furei, puxo o meu fio, pego ele aqui atrás duplo, faço uma corrente, ó. E aqui 1, 2, 3. Puxo bem aqui atrás. E agora, nós vamos construir grupinhos de 3 em 3, pulando um na base. Então, aqui, ó. As 3 correntinhas equivalem a um ponto. Então, laço, próximo ponto, faço um ponto alto. Não vou apertar muito, vou fazer ele mais soltinho, tá? Ó, laço, no próximo ponto, mais um ponto alto. Construí o meu primeiro grupinho, uma corrente, pulo um ponto na base e vou pro meu próximo grupinho, ó. 1, 2 e 3. Então, essa carreira, ela será toda assim, pulando de um em um e construindo grupinhos de 3 pontos altos. Então, vai ser a carreira inteira assim. Eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto para mostrar para vocês como será a próxima carreira, ok? Finalizando aqui a carreira, ó, terminei o último grupinho de 3, sobrou um pontinho na base, faço uma corrente,
aqui nas 3 correntes que eu subi na primeira vez, ó, 1, 2, 3, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou subir 4 correntes. Por que 4? 1, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto, e uma correntinha, porque a gente já vai pular esse aqui, porque agora nós vamos fazer um quadradinho vazio em cima desse que tava cheio. Uma correntinha e já passo aqui, ó, pro próximo ponto alto. Então, aqui, ó, onde o quadradinho estava cheio, ele vai ficar vazio. Onde estava vazio, vai ficar cheio. Então, eu vou utilizar o ponto aqui da lateral, ponto sobre ponto. Onde tinha a correntinha, eu vou fazer um ponto alto dentro e repito o ponto alto aqui na lateral. Então, ó, construir um grupinho cheio. Pulo uma corrente, pulo este ponto e faço um aqui no próximo. Quadradinho vazio. Agora é quadradinho cheio. Laço, faço um ponto onde tinha a correntinha vazia e faço um na lateral. Agora, pessoal, nós vamos fazer isso a carreira inteira até fechar, ó, ok? Então, aqui, ó, subi 4 correntes e já fiz um ponto alto aqui. Então, agora eu vou terminar essa carreira, ó, fechando os quadradinhos que estão abertos, fazendo um ponto, ó, em cada lateral e um no meio. Vou terminar minha carreira e já volto, porque aqui, novamente, nós vamos ter uma maneira diferente de fechar do que essa aqui, ok? Ó, estou chegando aqui no final, ó, do último quadradinho que tá cheio. Uma corrente, faço o meu quadradinho vazio, e aqui, ó, eu já tenho as 3 correntes que eu subi e já tenho desse lado. Então, aqui, ó, falta só o pontinho do meio para completar o grupinho de 3. Vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira eu faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fechei a carreira, ó, acabou a carreira, fez o grupinho de 3. Agora, a próxima carreira vai ser igual essa aqui embaixo, ó. Então, eu vou subir o quadradinho fechado, 1, 2, 3, que é o primeiro ponto, laço e já venho dentro da corrente da carreira de baixo, ó. Então, essas carreiras vocês sempre vão fazer assim, ó. Quando for para fazer quadradinho fechado, vocês vão subir 3 correntes, já vão fazer um ponto alto no meio da corrente de baixo e mais um ponto alto aqui na lateral. Quando for para fazer o quadradinho vazio, igual aqui, ó, na próxima vai ser quadradinho vazio. Vocês vão subir 4 correntes e já vão fazer esse ponto aqui, ok? Então, ó, quadradinho cheio, sobe 3 correntes e já começa a encher. Quadradinho vazio, sobe 4 correntes e já faz um ponto alto na lateral, deixando esse buraquinho aqui. Então, aqui, ó, fiz os 3, correntinha e já passo para o próximo. E vocês vão fazer isso, deixa eu contar aqui para vocês, ó, já estou na terceira carreira. Vocês vão fazer isso até ficar com um total, eu já tenho um aqui separado no ponto para começar o calcanhar. Vocês vão fazer essa parte verde por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. São todas iguais, tá? Não tem aumento, ó. E tem um total aqui de 8 quadradinho cheio, tá? Então, vocês vão seguir esse padrão e vão fazer 8 carreirinhas com o verde de vocês aí. Então, aqui, ó, fechei, ó, terminei as minhas 8 carreiras, fechei, arremato e já escondo esse fio, ó. E daqui a gente já vai começar o calcanhar. Ó, passei aqui, vou arrematar, ó, puxo por dentro.
E essa linha eu escondo ela um bom pedaço, puxo aqui pro avesso. Eu nunca corto a linha bem rente, pessoal, porque pode ser que desmanche, desfie. Então, eu deixo sempre um pedaço maior e escondo aqui pelo meio do trabalho no avesso. Ok, ó? Vou escondendo, vou passando, ok? Depois eu corto a pontinha aqui que fica em excesso. Agora, nós vamos novamente prender o fio vermelho. Novamente, como eu trabalhei com a agulha 4 aqui embaixo, eu vou trocar, vou pegar a agulha 4, mas se vocês estiverem trabalhando com a mesma agulha, não tem necessidade, tá? Ó, então, vou pegar aqui, vou prender. O vermelho. Prendi. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer o mesmo tanto de pontos que eu comecei aqui. Então, vou fazer 16 pontos altos. Já é a corrente, aqui no meio, ó, um ponto. Na lateral, um ponto, e essa linha eu já vou prendendo aqui por baixo, ó. 3, passo pro próximo ponto. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16 pontos altos. 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho, eu vou trabalhar só o calcanhar aqui em cima. Viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 e vou voltar fazendo um ponto sobre cada ponto alto. E o calcanhar vai ser só copiar os pontos, ó. Vou fazer a carreira até o final. Ok? Então, isso nós vamos fazer um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, essa parte do calcanhar, vocês vão fazer esse trabalho de ida e volta, sempre subindo 3 correntinhas quando for virar o trabalho, por 5 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras, seguindo ponto sobre ponto, e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui, ó, já terminei as minhas 5 carreiras e ficou assim, ó. Agora, nós vamos fechar a parte do calcanhar. Então, nós vamos fazer assim, ó, dobrar, assim, e vamos fechar com ponto baixíssimo. Ó, eu vou pegar aqui, ó, as 2 argolinhas primeiro. E puxo um ponto baixíssimo. Agora, pego a argolinha aqui de trás e a argolinha aqui de trás e puxo ponto baixíssimo, ó, argolinha com argolinha, ponto baixíssimo. E vou fechando todo esse calcanhar.
Quem quiser fazer com agulha de tapeçaria também pode fazer, que eu acho mais prático, porque essa daqui já está na mão. O último, pronto. Viro, ó, posso cortar aqui o fio e arrematar, e o calcanhar está pronto. Então, pessoal, já arrematei, ó. Ó como fica bonitinho aqui o calcanhar, não fica muito marcado, ó, fica lisinho. Então, agora, ó, tá assim a nossa meia. Nós vamos virar ao contrário, porque agora vamos prender a linha aqui pra começar a fazer essa parte aqui, ó, ok? Então, por que que eu viro? Porque essa meia, ela é utilizada assim, desse lado. Então, pra não ficar essa carreira onde a gente vai fazendo o fecho, né, não aparece tanto, ó. Mas, mesmo assim, ainda fica uma marquinha. Então, vamos deixar ela do lado de trás da nossa peça, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, o fio verde. Peguei minha agulha número 5 novamente. Aqui, ó, onde tem aquela correntinha que a gente tá subindo o trabalho, eu vou prender, ó, bem na junção aqui, ó, do verde com o vermelho. Vou prender a minha linha, ó, meu barbante verde. Vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, puxo essa daqui, ó, 3 correntes. Então, esse aqui já é o meu primeiro ponto. Agora, aqui, ó, nesse espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou continuar construindo os nossos quadradinhos. Então, aqui dentro, eu vou colocar 2. Vou pular uma corrente, ó, faço uma corrente. E aí, eu vou pular esse espaço, ó, tá vendo que formou um espaço aqui, esse ponto? Vou pular esse espaço e vou vir pro próximo espaço. E aqui dentro, eu vou fazer 3 pontos altos. E essa linha eu vou escondendo aqui atrás, ó, ok? Fiz os 3 pontos altos, uma corrente. Pulo novamente esse espaço, passo para o próximo espaço. Vamos fazer isso até o final e temos que ficar com um total de 10 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Pulei. Aqui, ó, não tem quase nada de espaço, mas, ó, vamos observar. Isso aqui seria um espaço, ó, e aqui já é o outro. Então, coloco 3 pontos altos aqui dentro. Ó, mais uma vez, pulo um espaço, venho no próximo. Faço os 3 pontos altos, uma corrente, opa, pulo um espaço e venho aqui no próximo. 1, 2 e 3. Quando chegar nessa parte, vou fazer a minha corrente, e aí a gente já vai começar a usar esses espacinhos aqui novamente, ó. Então, eu já venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, onde tem a correntinha vazia, faço um ponto alto, e aqui na lateral, outro ponto alto. Correntinha, e passo para o próximo quadradinho vazio. Ok? Então, eu vou fazer isso agora até chegar ao final da carreira. Fazendo, sempre pulando uma corrente só. Chegando aqui no final, ó, faço um, completo aqui. Faço a correntinha, e aí agora, ó, fecho com o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar essa parte novamente, vai ser outra parte reta, ó.
Ó, já fizemos a curvinha aqui do calcanhar e agora é só continuar subindo o comprimento, ok? Essa primeira aqui, vamos subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Já venho aqui no próximo ponto, faço meu quadradinho cheio e vou continuar fazendo até dar o comprimento da nossa meia, ok? Ó, agora só subir. Então, pessoal, ó, deixa eu contar quantas carreiras tem aqui na minha. Ó, nós estamos nessa parte aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Então, pessoal, essa parte vai ser simples. Vocês vão subir até um total de 17 carreiras ou, né, da forma que vocês desejarem. Esse foi o comprimento que eu achei ideal, ó. Ele tem mais ou menos um palmo grande, ó, de comprimento da nossa peça. Então, eu vou continuar subindo aqui as minhas carreiras até completar as 17 e já volto com vocês para começarmos esta parte da barra, ó, ok? Então, vou terminar as minhas 17 carreiras e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui, ó, minhas 17 carreiras, os meus quadradinhos, já arrematei o meu fio. E agora, nós vamos fazer o acabamento, né? A barra. E enquanto eu estava fazendo, eu pensei em um outro tipo de acabamento também. Depois que vocês fizerem essa parte, vocês podem estar fazendo mais 5 carreiras com outra cor, com o vermelho. Ou podem fazer uma carreira vermelha, uma carreira branca, uma carreira vermelha, uma carreira branca. E depois, simplesmente fazer uma dobra, ó. Fazer uma dobra e pendurar aqui pela lateral, ó, já fica interessante também, ó. Em vez de fazer essa barra toda decorada, ó, já fica uma segunda opção para vocês, tá? Podem fazer essa mais 5 carreiras, ó, que vai ser virada, ó, 1, 2, 3, 4 e a quinta que fica na voltinha para ser dobrada assim, ó, e já é um outro tipo de acabamento. Quem tiver também aquele barbante decora, que é peludinho, também pode estar usando um vermelho peludinho aqui, ou branco peludinho, vai ficar super charmoso, tá? E outra dica, vocês podem estar fazendo esse corpo aqui da meia, carreira sim, carreira não, cores diferentes. Por exemplo, assim, combinar verde e branco, para ficar uma meia listrada, ou vermelho e branco, tá? Ao invés de vocês fazerem esses quadradinhos assim, ó, um aberto e um fechado, vocês podem fazer uma carreira toda fechada, aí faz uma carreira toda fechada branca, uma carreira toda fechada vermelha, uma branca, uma vermelha, uma branca, uma vermelha, até terminar. Então, são várias formas de se fazer essa meia natalina, tá bom? Então, vamos lá, agora vamos fazer os quadradinhos para finalizar a nossa meia para a lareira. Aqui, ó, eu já fiz 3 quadradinhos e já emendei. E eu vou passar agora para vocês como fazer. Vocês vão precisar de 4 quadradinhos. Então, aqui eu terei 2, começando com branco, ó, branco, verde, vermelho. Então, 2 nesse tom, e 2 o contrário, começa com vermelho e termina com o branco. Então, agora eu vou fazer um começando com vermelho, vamos fazer 4 quadradinhos, vamos emendar aqui as laterais, vou mostrar como emendar e depois a aplicação. Então, vamos lá. Com o fio vermelho, agora eu peguei a agulha de número 3, que eu quero que fique mais justinho. Eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, fechar esse círculo com ponto baixíssimo e subir
3 correntes. Aqui dentro desse círculo, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com um grupinho de 3. Vou fazer 2 correntinhas e mais um grupinho de 3. Já vou escondendo essa linha aqui por baixo, ó. Já vou segurando essa linha. Mais 3 pontos. Vou fazer isso um total de 4 vezes, ó. 2 correntes. Jogo. Agora, eu deixo esse pedacinho aqui, porque depois a gente vai precisar dele pra puxar. Ó, 1, 2, 3, 2 correntes. E o último grupinho de 3 pontos altos. Finalizo 2 correntinhas e aqui, ó, 1, 2, 3 na terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Essa linha que sobrou aqui atrás, ó, eu puxo pra fechar bem o miolinho aqui desse trabalhinho que a gente tá fazendo. Puxei, cortei, vou arrematar o meu fio. Arremato, escondo essas pontinhas, né, ó, puxo bem aqui. Vou esconder todas essas pontinhas aqui por trás e vou pegar agora o meu fio verde, que eu estarei trabalhando com a linha Duna, e vou prender aqui no meio, ó, ficou 2 lequinhos, um pra cá e um pra lá. Vou prender aqui no meio. Pronto, já arrematei o meu fio. Agora, eu vou prender aqui a minha linha Duna. Vocês podem estar trabalhando também com o barbante número 4 para fazer essa parte. Prendi, subo 3 correntes e vou fazer um leque aqui dentro, ó. 3 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Deixa eu aproximar mais. Ó, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui. Aqui, 2 correntinhas, não muito largas, para o espaço não ficar tão grande. Laço, vou pro próximo espacinho aqui dentro do leque e construo mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E vou repetir até o final da carreira, ó. 2 correntes, laço e faço mais um leque aqui dentro, ó. Ok? Então, vai ficar assim, ó, um quadradinho. Vou fazer mais um leque aqui e outro aqui, faço 2 correntes e prendo aqui onde a gente começou. Finalizei, já arrematei aqui, ó, o meu quadradinho. Agora, novamente, prendo agora o barbante branco, vou prender aqui. Vou subir 3 correntes e vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou formar um leque aqui, uma pontinha do verde aqui. Puxa pra trás. Ó, fiz o primeiro leque, vou fazer agora uma corrente só e vou colocar 3 pontos altos aqui nesse espacinho, ó, que foi formado pelas 2 correntinhas da carreira de baixo. Então, agora vai ser um leque, 3 pontos, um leque. Então, vou colocar aqui 3 pontos,
dentro desse espacinho das duas correntes da carreira de baixo, uma correntinha só e novamente repito o leque. Terminando o leque, vou fazer uma corrente e mais uma vez 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar no final da carreira e fechar fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo para fechar aqui onde eu comecei, finalizando aqui o nosso square, o nosso quadradinho, ok? Então, eu vou fechar a minha carreira e quando eu fechar, eu vou cortar e vou deixar mais ou menos um palmo e uns 4 dedos de barbante, porque a gente já vai aproveitar essa linha que já tá presa aqui no nosso square para poder costurar no outro quadradinho, ok? Então, vou finalizar minha carreira e já volto com vocês. Finalizei, fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu puxo, ó, já cortei a minha linha, mas eu deixei um pedaço aqui grande, ok? Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, coloco aqui, e aqui, ó, eu já vou usar para arrematar, ó. Venho passando até chegar aqui, bem na pontinha. Cheguei aqui na pontinha, agora eu vou pegar o outro quadradinho, ó, lembrem-se que vocês vão fazer 2 branquinhos, ó, com o miolinho vermelho, e os 2 vermelhos com o miolinho branco. Então, aqui, nós vamos fazer a emenda. Ó, procura ver bem aqui onde é o cantinho, ó, vendo, ó, puxei aqui onde é o cantinho, vou fazer assim, ó, deixa eu tentar aproximar mais. Não tanto. Aqui. Eu vou pegar essas 2 argolinhas, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Forma um xizinho em cima da agulha. Eu vou passar nas 2 de cá e nas 2 de cá. Então, passei nas 2 aqui. Venho aqui, ó, bem na beiradinha. E passo nas 2 de baixo, ó. E puxo. Agora, passo, ó, nas 2 de baixo, ó, tento achar bem ela aqui, ó, levantar e puxo. Isso aqui é para não ficar aparecendo aquela emenda. Se você fizer assim, ó, vai ficar aparecendo o branco em cima do vermelho. Então, a gente vai fazer só na argolinha de trás, ó. Tá vendo? Eu saí nessa aqui. Agora, eu vou enfiar aqui, ó. Entra bem embaixo da argolinha, ó, e puxa. Saí daqui, entro na branca, ó. Pego as 2 e puxo. Venho aqui na outra, ó. Entro embaixo das 2, ó. E puxo. E aí, você vai puxando com cuidado para não repuxar a peça, ó. E aí, vai ficar unida, sem aparecer o pontilhado em cima do branco. Então, eu vou fazer isso até o final, ó. Embaixo, nas outras 2. Venho na branca, ó, vou na vermelha. Até chegar no finalzinho. Aqui. Nessa aqui. Essa aqui tá meio apertadinha porque foi onde eu fiz o acabamento de arremate. Mas tem que entrar bem embaixo da dobrinha. Puxo, firmo bem e aqui a última, ó. Que vem bem na voltinha, ó.
puxo a última, vou lá no cantinho, ó, pego a última, viro aqui meu trabalho, jogo aqui pra parte branca e posso arrematar, ó. Jogo lá pra trás, confiro se tá bem certinho e arremato aqui atrás, ok? Então, vocês vão fazer isso em todos os quadradinhos. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Depois que vocês costurarem, ó, vai ficar uma pulseira, ó. Fechar todas as laterais, vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar aqui um lado e vamos fazer uma carreira de acabamento em pontos baixos. Então, pega aqui em qualquer lugar, prende a linha verde, ó, barbante, né? Aliás, o barbante número 6 verde, que foi o que a gente usou pra fazer o corpo da nossa meia, né? Então, eu vou prender aqui e vamos fazer pontos baixos, tá? Vou prender aqui e vou começar a fazer uma carreira toda em pontos baixos, ó. Pra gente arrematar bem essa barra, né? Que ele fica um pouquinho desigual aqui no encontro das costuras. Então, agora a gente vai arrematar tudo com uma carreira de pontos baixos, ó. Vamos deixar ela toda bem feitinha, vamos escondendo essa linha aqui por trás, ó. Ok? Então, vamos fazer toda essa volta em ponto baixo com o verde e depois vamos passar mais uma carreira de ponto baixo com picô para fazer esse detalhe aqui, ó. Ó que bonitinho que fica, um babadinho, ok? Então, eu vou terminar aqui, ó, em cada pontinho, em cada espacinho que você encontrar aí, ó, um pontinho, ó. Não precisa tá contando se é em cima, se é no meio, tá, ó. Ó, aqui eu coloquei no meio. Aí, você vai colocando onde der pra colocar, tá, ó. Pode ser aqui em cima, um em cima de cada, ou pode ser aqui no meinho. Vocês vejam que é melhor pra vocês aí, ok? Então, vamos colocando um em cada espaço. Se vê que o espacinho é grande, cabe 2, pode colocar, tá? Só não coloquem nesses espaços menores 2 pontos, que senão vai ficar frouxo, aí vai começar a enroscar, vai ficar meio embabadado aqui, tá? E tem que ficar retinho, ó. É só pra dar um acabamento mesmo. Então, vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês pra gente fazer a carreira de ponto baixo com picô. Então, aqui eu terminei a minha carreira, já arrematei o meu fio, ó. Ficou assim, com a carreira de acabamento. Vou prender agora o meu fio branco, da mesma forma. E vou fazer 2 pontos baixos. Aí, esse que eu prendi aqui, eu já conto com 1. Então, 1, 2. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fechar aqui, ó. Aqui na base, fazendo um picô. Aí, agora, ó, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E já vai escondendo as linhas lá atrás. Então, essa carreira toda vai ser assim: 2 pontos baixos, um picô. Ó, fechei o picô. Assim que eu fechei, ó, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Agora, 1, 2, 3 correntinhas e fecho um picô. Um ponto baixo, outro ponto baixo, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na base, ó, bem aqui, ó, no pezinho da corrente, puxo e faço um ponto baixo. Já faço no próximo ponto, ponto baixo, no próximo ponto, ponto baixo. Então, essa carreira todinha vai ser assim. Vou terminar minha carreira e o próximo passo será prender essa barra na nossa meia.
Finalizei a minha carreira, já arrematei, deu certinho. Terminei com um picô e prendi no meu primeiro ponto baixo, que eu prendi aqui com o meu fio branco. Então, aqui, ó, finalizei. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou escolher a parte que vai ficar pra frente da nossa meia. Então, ela é assim. Aí, eu escolho aqui o lado, ó, quero assim. Então, eu vou colocar a meia aqui dentro, ó. Pego a meia e encaixo aqui dentro, até sair aqui em cima, ó. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, prendendo esse com esse, ok? Então, eu vou prender o meu fio, ó, tá presinho. Essa é a parte que eu escolhi pra ficar aqui na frente. Você pode colocar assim, ó, ou pode colocar assim. Vou colocar assim pra aparecer mais o miolinho, que a gente vai colocar a bolinha dourada, né? Ó, então, vai ficar 2 quadradinhos pra frente e 2 aqui atrás. Então, vou arrumar bem, pra ficar bem centralizado. E vou prender o meu fio verde agora. Só que eu vou prender desse lado, ó. Porque conforme a gente tá fazendo, ó, o fecho tá sempre ficando na parte de trás da nossa peça. Então, eu vou prender aqui, ó. Vou pegar o meu fio verde e vou prender aqui e vou começar os meus pontos baixos. Ó, furei as duas partes, vou prender aqui esse fio, ó, prendi e já vou começar. Agora, eu furo essa frente, ó, e furo lá atrás. E faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso em toda a minha peça pra prender isso aqui, ó. Então, só vou fazer pontos baixos, ó, mas pegando a parte da frente e a parte de trás, ó. Furei aqui e furei aqui, ó. Então, essa carreira todinha vai ser assim, ó. Tá vendo? Eu pego embaixo das duas argolinhas aqui da parte da frente e das duas argolinhas da parte de trás, ó. E faço um ponto baixo. Ó, aqui embaixo da correntinha, ó, passo e puxo, ok? Então, essa carreira todinha assim, ó. Furo os dois lados e puxo. E vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar preso. Então, eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Então, finalizei. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui nessa parte, ó. Prender, né, a linha, o fio branco e fazer essa carreira de acabamento da mesma forma. Então, eu vou terminar a minha aqui. E agora, falta pouco para finalizar a nossa bota. Então, aqui, ó, prendi, faço um ponto baixo e 1, 2, 3 e já começo o picô. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e novamente 1, 2, 3 e picô. Vou finalizar a minha carreira e já volto pra gente finalizar a nossa peça. Finalizei a minha carreira e depois de fazer o último ponto, ó, fechei aqui com os 2 pontos baixos, finalizei com um ponto baixíssimo e subi 15 correntinhas, que é pra fazer essa voltinha aqui, ó, que a gente vai usar pra tá pendurando a nossa peça. Então, aqui eu só fiz as 15 correntes e vou prender aqui no avesso da minha peça com um ponto baixíssimo. Prendi, cortei e vou arrematar o meu fio. Finalizada a nossa peça, agora a única coisa que falta é colar aqui a nossa pérola para enfeitar aqui o miolinho do nosso quadradinho. Vou colocar um pouquinho de cola de silicone
Coloco aqui a minha pérola dourada. Aperto. Na parte de trás também. E aqui, e tá pronta a nossa meia para a lareira. Olha, essa daqui, a cordinha de pendurar ficou bem no meinho da parte de trás, ó. Se você quiser pendurar e colocar até um Papai Noel aqui dentro, um bonequinho de neve, pra ficar com os bracinhos de fora aqui, ó, pra dar mais um charme na nossa peça, também tá valendo. Deixa eu ajustar aqui pra mostrar as nossas duas peças prontas, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa oficina de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações. Quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá, inscreva-se e acompanhe as nossas próximas oficinas, ok? Um beijo no coração e até a próxima!